Apocalipse, capítulo de número 19, do verso 1 ao versículo 10. Apocalipse 19, de 1 a 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas temos aqui também no Data Show. Depois dessas coisas, deixa eu botar aqui. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobre para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, quem? Todos os seus servos, vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Isso é bonito demais, gente. Ele reina. Versículo de número 7. Regozijai-vos, alegremo-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, se ataviou, se enfeitou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, : bem-aventurado, Maikairos, no grego, quão felizes são aqueles que são chamados às bodas, à ceia do Cordeiro. E disse-me: estas são verdadeiras as palavras de Deus. E eu lancei-me aos pés para adorar. Mas ele disse: olha, não faça tal coisa. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, e que tem testemunha de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque em teu nome estamos aqui. Acabamos de ler a tua santa palavra e percebemos que só a ação direta do teu Espírito pode nos falar, pode nos elucidar, pode trazer o recado do teu coração ao nosso coração. Faça com que possamos, ó Deus, esta noite ouvir atentamente e colocar em prática em nossa vida a tua palavra. Ó Espírito Santo, fala a vida dela, a vida dele, de maneira pontual, pertinente, real, de acordo com a história, circunstância e situação de cada um. Só o Espírito Santo de Deus tem poder de fazer assim. Esta é a nossa oração, no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este é o preâmbulo para o desfecho, para o fim da história. Este capítulo tem um tema, o louvor, aleluia, porque ele salva, tem poder, seus juízos são retos, ele reina e a sua noiva está pronta, ataviada para as bodas do Cordeiro, e elas se darão início. O convite é para nós adorarmos unicamente a Deus. Prepare-se para a grande celebração. A festa irá começar.
Porque Deus, na sua grandeza e soberania, decidiu escolher fracos, débeis, pecadores, como eu e você, para se tornarem seus filhos amados, e assim se constituírem seus por toda a eternidade e viverem na sua glória para sempre. Amém. Essa noite, meus amados irmãos, nós vamos ver primeiro a celebração no céu. Vozes do céu. E os céus anunciam, conclama e proclama. Aleluia! Louvemos ao Senhor. E eu queria fazer um destaque. A palavra aleluia, que está muito destacada no Antigo Testamento e principalmente nos Salmos, ela é composta de o verbo halal, que é louvar, mais elur, que é nós, e o tetragrama sagrado, que é o nome que está sobre todo nome, o nome tão santo que é impronunciável, que são as 4 letras do nome de Deus. Então fica aleluia. Não tem sentido você dizer aleluias no plural. Não existe aleluias. Por quê? Porque é uma palavra transliterada, que na verdade é uma expressão, é uma frase em hebraico, quer dizer, louvemos ao Eterno, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. É como se você quisesse colocar no plural a palavra Emanuel. Não é uma palavra, é uma frase, que quer dizer Deus conosco. Então, é importante que esses 6 primeiros versículos, essa palavra aleluia aparece pelo menos 4 ou 5 vezes, destacando o porquê devemos louvar a Deus. Uma grande voz, como de uma grande multidão, milhares e milhares, multidões e multidões de anjos, conclama os céus e a terra, uma grande voz que diz, aleluia, salvação pertence ao nosso Deus, poder, honra e glória pertence a Ele. Por quê? Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Finalmente, Deus colocou fim à Babilônia, Deus colocou fim ao sistema das trevas, Deus colocou fim a essa ideologia que é marcada, ritmada, direcionada pelas trevas. Jesus disse, vamos daqui, porque está chegando o príncipe deste mundo e ele nada tem a ver comigo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não, a Bíblia não está falando do mundo, ecossistema, a ecologia, o céu azul, o mar, o pasto verdejante, as aves, as árvores. Não é a ecologia, o ecossistema, mas o sistema ideológico. Por exemplo, o mundo é dos mais espertos. Os fins justificam os meios. O que é que tem? Todo mundo não faz assim? Todo mundo não é assim? É onde os homens se acham autossuficientes, presunçosos e arrogantes e independentes de Deus. Por que eu preciso de Deus? Por que eu tenho que ter comunhão com o Criador? Ele vive a vida dele lá, eu vivo a minha aqui, paciência. Esse sistema se deu fim. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgaste a prostituta, e das mãos dela tu requereste o sangue dos servos de Deus. Outra vez eles disseram, aleluia. E a fumaça dela subiu para sempre. Ou seja, a fumaça, quer dizer, a destruição é para sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres se prostraram e adoraram ao que está sentado sobre o trono, dizendo, amém, amém. Outra expressão idiomática, que assim seja. Aleluia, louvemos ao Senhor, louvai ao Senhor vós todos, pequenos e grandes, se
adentre da presença dele e louve o seu nome para sempre. Uma grande voz do céu dizia: aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Irmãos, a ideia de reino é a ideia daquele que controla, dirige, governa o universo. Desde o micro-universo que nós não vemos, o mundo dos átomos, ou a biologia com as bactérias, os vírus, minúsculo, como as grandes estrelas. O Sol, que é da nossa sistema solar, é 109 vezes maior do que a Terra. E existe Sol no universo 100.000 vezes maior que o Sol. Diz a Bíblia que todas as estrelas Deus conhece, chama pelo nome e elas obedecem. Por quê? Porque o seu Deus tudo governa. Ele reina. Ele é soberano. Mas pastor, a coisa não está boa. A situação está difícil. Eu posso compreender e entender que a situação está fora do seu controle, que a situação é maior que você, que as dificuldades e as lutas são terríveis, mas nada, absolutamente nada, foge ao controle das mãos daquele que está assentado no trono do universo. Ele reina. Ai de mim, ai de você, que achar que não deve satisfação a Ele. Ele governa, Ele dirige. Por quê? Aleluia. Por que louvemos ao Senhor? Porque salvação, honra, poder pertence a Deus. E verdadeiros e justos são os seus juízos. Deus não comete erros, Deus não comete equívocos. Eu posso não entender nada, porque como lemos em Isaías, os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Ou seja, o jeito de Deus trabalhar é ilógico, é irracional, não dá para nós entendermos. Você colocava o Davi para vencer o Golias? Nunca. Eu não fazia uma loucura dessa. Um garoto para enfrentar um gigante daquele bem armado, só a lança de Davi, ele colocasse em pé, ela pesa 60 quilos, e dizia: Davi, segura minha lança, eu vou soltar. Era uma vez Davi. Você venceria a grande, imponente cidade de Jericó. Suas muralhas eram 15 metros de altura, 7 de largura. Todo mundo em silêncio, arrudeia silêncio. E no último dia a gente grita. Como assim gritar? Ninguém vai dar nem um pontapé? Ninguém vai jogar uma pedra? Isso é ilógico. Os irmãos viram o que aconteceu. Gedeão, com apenas 300 homens, vence milhares e milhares do povo do deserto e dos midianitas. Isso é ilógico. Sara e Abraão, vocês serão pai de uma grande nação. Ele com 75 anos de idade e a sua mulher estéril. Não tem lógica. Eu preferiria investir num casal de jovem, Kellyanne e Thomas, novos, bonitos, inteligentes, vão dar neto bonito que só. Eu vou dar carão. Ei, quando é que vai? Abaixo da sua mãe. Vou dar. Eu investia num casal de jovem, de preferência, que saiba 2, 3 idiomas, saudável, e os projetos de Deus dão certo. Mas um casal de velho. E Sansão? Sansão vence 1000 homens, irmãos. Como? Com a espada de samurai, aquela afiada? Não. Uma UR-15 automática? Também não. Foi com a espada de Jedi. Vum.
Star Wars, está sendo lançado agora, como é? É Star Wars. Foi com a espada de Jedi que Sansão venceu 1000 homens. Uma queixada de jumento. Eu não posso achar que Deus é Deus porque eu entendo a lógica e como Deus age. Porque Ele não precisa que eu entenda, compreenda e aceite os caminhos dEle. Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é Senhor. Aleluia. Porque a sua fumaça, a sua destruição é contundente, real e para sempre. Porque Ele é digno de toda a adoração. No verso 4 e no verso 6, a quarta aleluia diz: porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Tem um trono que tudo governa. A segunda parte é a celebração do casamento da noiva com o seu noivo, o Cordeiro de Deus. Os versos 7 ao verso 10 mostra claramente que as bodas irão iniciar-se. Estão começando. A atitude enfatizada é a preparação. Os adornos dessa noiva, ela está preparada, diz o texto. E esses adornos, os enfeites, qual a mulher que gosta de sair de casa do mesmo jeito? Quer ver sua mulher ficar com raiva? Ei, vamos ali aonde? No casamento. Mas como assim? No casamento agora? Sem eu ir no salão? Não, meu filho, você não inventa essas coisas não. Você está pensando o quê? Vão me chamar de quê? Olha para aí, ele todo bonitão, ele vem com a doida. Não, eu sou muito esquecido. E eu sou sempre convidado para casamento, porque eu vou realizar casamento. E Riane fica muito chateada comigo. Mas ela descobriu uma técnica. Arrumou uma parceira, irmã Jéssica. Irmã Jéssica, liga logo para a Riane. Olha, irmã Riane, pastor Laná tem casamento tal dia. Ah, graças a Deus. Ela arrumou essa parceria com a irmã Jéssica. Aí ela disse: você ia me dizer quando? Eu digo: quando a gente fosse para o casamento. Por quê? E é comum. Ela não gosta de sair de todo jeito. Agora imagine o dia do casamento. O dia do casamento é o dia todinho de preparação. Banho disso, banho daquilo, maquiagem, cabelo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para quê? Para que ela esteja linda, pronta. A igreja tem seus enfeites, seus adornos, seus ataviamentos. E ela se prepara com os adornos especiais: fé, esperança, amor, boas obras. São adornos. Mas não só isso também. Como noiva, Jesus conta uma parábola das 10 virgens, com suas candeias e seus azeites. 5 noivas acham: não, ele vai vir, mas não é agora não. Mas 5 colocam azeite nas candeias, porque quando vir a escuridão, ele achar o caminho e encontrar a sua noiva. As outras: não vem agora não. E ele veio, quanto essas não esperavam. São as noivas prudentes e as noivas insensatas. A vigilância de estar atento. Aquele que é de Deus, aquele que tem um compromisso com Cristo, não pode ser pego de surpresa quando o noivo, o Cordeiro de Deus, surgir nas nuvens para buscar a sua noiva, a sua igreja. A noiva pertence a Cristo. E por isso deve manter-se pura, irrepreensível e santa. Eu coloquei um texto bíblico de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: olha só. Tá não? A Bíblia diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, ou seja,
a ação de Deus na igreja para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que isso nos faz entender é que esse dia vai chegar, e esse dia vai chegar e ele vai encontrar a sua noiva, a sua igreja pronta, porque ele é que faz esse agir, é ele que opera, assim como as qualidades de noiva não é pretensão da noiva, mas é a decisão e soberania de Deus. Deus é que fez isso, Deus que operou, e Deus vai dar essa condição. E o que isso me faz entender é que cada vez mais, como igreja, nós precisamos estar mais dependente, mais preso, mais arraigado do Senhor, para que Ele faça tanto o querer como o efetuar em nossas vidas. A igreja é do Senhor. A noiva é do Senhor. E Ele, como um casamento, vem buscar a sua noiva para ficar com ela para sempre. Quando amamos alguém, queremos estar com esse alguém para sempre. E Deus ama a sua igreja. Deus pagou um preço alto. E diz o texto que as bodas estão prontas e lhe darão vestidos. As roupas não são conferidas pela própria noiva, não é confeccionada pela própria noiva, mas lhe é dada. Assim como a condição de noiva, bem como o convite para as bodas. Ninguém se autoconvida, ninguém se autopromove para essas bodas. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que foram chamados para a boda, porque ela irá se iniciar. Deus chamou você. Deus convocou você. Deus falou ao seu coração. Deus lhe resgatou das trevas para a luz. Deus, pela sua graça, lhe fez filhos de Deus. Deus lhe deu esse grande privilégio de participar das bodas. Bem como a sua condição para ser noiva. Essa é a última parte, segura aí, essa é a última parte, porque eu acho que houve um erro do PowerPoint, eu não... As roupas, é lhe dado um ouro de linho brilhante, que são as justiças dos santos. Mas essa palavra grega, dikatomaita, exatamente, dikaiomata, Paulo usa aos romanos para dizer justiça de Deus, ou justificação. Aquela roupa branca significa que estes foram justificados. Elas estão brancas, limpas e resplandecentes, não porque usaram alvejantes ou porque foram construídos de um linho muito especial, mas porque foram todas elas embranquecidas, clareadas pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que estão vestidos com elas são aqueles que entregaram sua vida a Cristo, que disseram não ao pecado, e que assim experimentaram o renovar e o renovador lavagem do Espírito de Deus na sua vida, e lhe deram assim a condição de ter aquelas roupas. Não são seus atos de justiça, não são suas qualidades, não são as suas coisas boas, porque nós não temos. A Bíblia diz que as minhas qualidades, os meus atos de justiça, as minhas coisas maravilhosas não passam de trapos de imundícias para Deus. Mas como é que Deus coloca nesse tipo de gente, esse tipo de roupa? Pelo sangue de Jesus, pela obra sacrificadora de Cristo na cruz, pelo que Deus fez em Cristo Jesus, porque isso sim é que lhe dá condições de estar nas bodas do Cordeiro, cantando e louvando aquele que está sentado no trono, aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, por Cristo Jesus. Graça. A graça é revelada no sangue. A sua misericórdia está ali, descrita naquela cena. Uma noiva, onde as qualidades não estão na própria noiva, mas naquele que a faz com qualidade, em Cristo Jesus.
As verdadeiras palavras de Deus consistem nesta grande verdade: somos salvos pela fé e não pelas obras. E isto é dom de Deus, não é das obras para que os homens se gloriem. As bodas, que é a festa do encontro, a festa nupcial entre a igreja e o Senhor da igreja, se fará porque Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E um dia, breve, muito breve, isto acontecerá. E quando João viu tudo isso, ele se derreteu, as suas pernas tremeram, e ele se dobra de joelhos diante do anjo. E meus amados irmãos, um anjo não é um ser humano, um anjo. E qual é a reação do anjo? Ele poderia dizer: ótimo, muito bem. Não, ele repreende de imediato: não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas. Adore unicamente a Deus. A Deus seja a glória, a Deus toda a glória, a Deus seja a glória para sempre. Amém. Meus amados irmãos, a minha adoração é para aquele que nunca, jamais foi criado. Muitos adoram a um ídolo, a uma imagem, mas representa o santo fulano de tal, ou a santa fulana de tal. À luz da Bíblia, aquele ser, mesmo não sendo ele a santa, foi criada um dia. Vamos imaginar uma mulher extraordinária, fantástica, uma mulher santa, uma mulher de Deus, que é Maria, a mãe de Jesus. Mas ela foi um dia criada. Um anjo, Miguel, Gabriel, um arcanjo poderoso, forte, aqueles 4 seres e os anciãos, seres celestiais fortíssimos, todos eles foram criados por Deus. Mas existe um que é eterno. Eterno não é só aquele que não tem fim, mas é aquele que nunca, jamais foi criado, não tem começo e nunca terá fim. Esse é o Deus que devemos adorá-lo eternamente, porque só Ele não só nos criou, Ele não só nos deu a vida, mas decidiu nos tratar como seus filhos e nos dar a morada eterna. Ele é digno, Ele sim é digno de toda adoração. Não devemos adorar anjos, santos, ou divindade alguma, porque seja ela qual for, mais bonita, fabulosa, fascinante e poderosa, um dia eles foram criados, e eles todos perecerão. Mas aqueles que confiam e esperam no Senhor, viverão eternamente. Meus amados irmãos, o paganismo tem uma teologia muito interessante. Sabe qual é a teologia? O discurso sobre Deus, sobre a religião, o paganismo tem? Quanto mais, melhor. Você tem o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, ótimo. Mas tem esse Deus também. Tenha esse e tenha esse. Porque quanto mais, melhor. Afinal, onde se fala de Deus, nós devemos estar, porque todo canto fala de Deus e todo mundo está certo. Esse é o discurso teológico pagão. E não tem nada a ver com a Bíblia. Não é porque se fala em Deus é que está certo. É porque está ali um grupo falando de Deus assim, está certo. Não, eu não vou julgar. Mas a Bíblia julga. Há um só Salvador, um só caminho.
Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo pode condicionar isso ao homem. E Ele é um Deus que não abre mão de ser Deus. Como uma prostituta, ela não quer saber se você é casado, se você tem família, se você tem filhos. Ela quer saber que você a use, o corpo dela, e dê dinheiro. Não importa a sua fidelidade a ela. Assim são os deuses pagãos. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que preparou o céu, o Deus que está sentado no trono do universo, Ele é o único Deus que não admite outro Deus além dele. Se você tem o Deus da Bíblia como seu Deus, Ele é um Deus ciumento, exclusivo e que não admite outro além dele. O Deus da Bíblia exige exclusividade. Não terás outros deuses além de mim. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não fez um plano, participou deste plano, se fez carne nesse plano, reconciliou o mundo, dando salvação, vida eterna e perdão, para dividir a sua honra e glória com qualquer um. Ele comprou e pagou o preço para ter total, você por completo. Idolatria é tudo aquilo que você ama mais do que Deus. Se você ama a Deus mais do que qualquer coisa, esse é o Deus da Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se eu amo qualquer coisa mais do que Deus, eu estou sendo idólatra. Não precisa eu ter uma imagem, um santo, para se curvar diante dele e prestar culto, acender vela e fazer rezas e oferendas. Não precisa. Mas se eu amo qualquer coisa mais do que Deus, isso é idolatria. E Deus, o Deus da Bíblia, combate, condena a idolatria. Condena tudo aquilo que Deus é colocado em segundo lugar. Isso é paganismo, é idolatria. E assim, vinde e adoremos, e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. E esse Deus jamais foi criado. Não é fruto da imaginação, nem tampouco Karl Marx disse que é o ópio do povo. Ele não é o ópio do povo, mas é a razão de ser de toda a existência, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é Deus. E quando Satanás convida Jesus do deserto e disse: tudo isto te darei, se prostrares me adorares. E disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só servirás e prestarás culto. Quando João quis, porque deveria ser comum, é natural, o que é que tem, uma vez só, isso não significa nada. João foi repreendido: levante-se, não faça isso, adore unicamente a Deus, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. E disse, porque eu sou o testemunho de Jesus e o espírito dessa profecia. Jesus cumpriu todas as profecias inseridas no Novo e no Velho Testamento. A sua vida e a sua existência convergiram todas as profecias e todas as escrituras para a pessoa de Jesus. Unicamente Jesus Cristo. Todas as coisas, sem exceção. E por isso que se cumpriram
todo o espírito da profecia. Em quem? Em Cristo Jesus. A Ele sim adorarás. Meus amados irmãos, Deus se fez filho dos homens, para que os homens se tornassem filhos de Deus. O privilégio de um dia estarmos com o Senhor inclui a convicção que esses joelhos e este coração não terá outro Deus além do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que enviou seu filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. A Ele sim toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe a todos.